Boa noite, caríssimos ouvintes da Rádio Mundial. Aqui estamos mais uma vez para falar em prol da nossa saúde, da sua saúde. Nós vamos continuar com o nosso programa anterior, falando ainda sobre dor. Como todos sabem, nós temos uma clínica de dor e nós tratamos de dor do sistema músculo-esquelético. Por causa disso, muita gente manda e-mail fazendo perguntas, muitos telefonam questionando sobre que tipo de dor pode ser resolvido com isso ou com aquilo. Vejam vocês, 80% ou mais que isso das dores do planeta são decorrentes do sistema músculo-esquelético. E por que o sistema esquelético é a origem de tantas dores, né? Vejam vocês, durante toda a nossa vida, nós nos movimentamos. Imagine vocês, por dia, quantos movimentos vocês fazem ao andar, ao gesticular, ao observar alguma coisa à direita ou à esquerda, ou em cima, ou olhar o chão para dar os passos. Quanto movimento você faz por dia? Então, nós somos uma máquina, um sistema de movimento. Onde há movimento, há atrito. Então, se duas superfícies se movimentam uma em relação à outra, isso gera um atrito. Onde existe um atrito, existe um desgaste. O coeficiente de atrito nunca é zero. Sempre existe um atrito. Esse atrito gera desgaste. O desgaste será maior quanto maior o atrito. O desgaste será muito menor quanto menor o atrito. O nosso esqueleto é feito de partes, unidades que são individualmente fixas, mas elas são móveis em relação a outras. Por exemplo, o fêmur se apoia em cima da tíbia, formando uma articulação chamada joelho. O joelho é uma articulação de amplo movimento de flexão e de extensão. Além disso, é uma articulação de carga, ou seja, nós colocamos nosso peso em cima do joelho. Já o ombro é uma articulação também, mas ela não suporta a nossa carga. De modo geral, né? De modo corrente. Claro que nos atletas que fazem ginástica olímpica e outras coisas, de exercícios físicos, às vezes o ombro acaba suportando cargas e cargas pesadas. Então, essas cargas, elas causam microlesões nas articulações e são somadas, vão se somando, um efeito somatório. Para responder à pergunta de vários ouvintes que pediram que eu falasse sobre dor de cabeça, eu sempre digo que a dor de cabeça é uma dor de cabeça para o paciente, é uma dor de cabeça para o médico, é uma dor de cabeça para os familiares, enfim. A dor de cabeça talvez seja um dos sintomas
mais comuns que afetam os seres humanos desse universo. Então hoje nós vamos falar sobre ela. Vejam vocês. Nós estamos falando do esqueleto. Muito bem. O esqueleto do pescoço se chama coluna cervical. Ele é formado por uma sucessão de 7 vértebras, que são as unidades. São as vértebras cervicais. Elas se superpõem umas sobre as outras e estão intercaladas pelos discos intervertebrais. O nosso pescoço, quando muito jovens, eles têm uma altura. Com o decorrer do tempo, essa altura vai diminuindo. Aliás, o esqueleto todo vai diminuindo de altura. Não que isso seja uma coisa muito boa. Pelo contrário. É um processo altamente prejudicial para o esqueleto. Ele está sendo esmagado pela própria força da gravidade, ou pelos esforços que nós fazemos, ou pelos impactos a que somos submetidos. Mas o pescoço, especialmente o pescoço, ou a coluna cervical, ela tem um processo de desgaste que é muito frequente, muito importante e que pode gerar diversos tipos de sintomas. Um dos sintomas mais frequentes é a dor de cabeça, a cefaleia. A cefaleia comum ou a própria enxaqueca. A enxaqueca, que é uma cefaleia, às vezes acontece em metade do crânio, por isso que ela é conhecida também como hemicrânia. Ela também se acompanha de sintomas como tonturas, enjoos e fotofobia. O sofredor crônico de enxaqueca, ele foge um pouco de muita luz. Muito bem. Então, a coluna cervical vai se desgastando com o tempo, vai se achatando. Isso vai causando pinçamento dos espaços intervertebrais, com irritação ou pinçamento das raízes nervosas que saem através desses espaços. O próprio movimento dos braços, ele é regido pelos nervos, por um plexo nervoso que se forma a partir de raízes cervicais e a parte alta das torácicas, dos espaços. Então, o pinçamento desses espaços podem causar vários tipos de dores, inclusive cefaleia, enxaqueca, que pode dar enjoo, tonturas e vertigens, porque a deformidade da coluna cervical, ela mexe com o labirinto, dando uma labirintose, que causa tonturas, enjoos e até vertigens. Então vejam vocês que incrível, que elenco de sintomas que podem acontecer por problemas no sistema músculo-esquelético. Pode acontecer distúrbios visuais, glaucoma, zumbidos no ouvido, surdez temporária, passageira ou até definitiva, num só ouvido ou nos dois. Entende? Pode surgir sintomas de aperto na região pré-cordial, aperto na região da frente do peito. Pode surgir dor irradiada a um braço. O paciente às vezes entra em pânico porque a coluna cervical pode dar uma dor no peito
que parece um problema cardíaco. Além do mais, às vezes, a dor se irradia pelo braço e dá a impressão que está acontecendo um infarte do miocárdio. Mas eu diria que e todo médico que trabalha em pronto-socorro de cardiologia sabe muito bem que grande parte dos pacientes que correm para o pronto-socorro de cardiologia, na verdade, são acometidos de uma crise de coluna cervical que dá a nítida impressão de um problema cardíaco. Além do que, problema na coluna cervical pode dar também formigamentos, adormecimento nos braços, pode dar também perda de força. Então, dores, perda de força, formigamentos, adormecimentos, cãibras. Entenderam? Tudo isso é possível acontecer por um desarranjo das articulações da coluna cervical do pescoço. E esses desarranjos podem acontecer com pequenos pensamentos. Não é necessário que haja uma grave lesão para que aconteçam esses sintomas. Às vezes a lesão é pequena, aparece um raio-x não tão ruim, não tão, com uma imagem não tão desagradável, e os sintomas estão presentes, entende? Então, vejam vocês, na coluna, o aparecimento dos sintomas não é proporcional ao grau da lesão. Às vezes a deformidade é grande e os sintomas são pequenos ou suaves. Às vezes a lesão é pequena e os sintomas são graves. Entende? São graves. Às vezes a compressão ela é tão acentuada por uma hérnia de disco na coluna cervical que é necessária uma descompressão até cirúrgica. Então, vejam vocês. Um outro aspecto que eu queria dizer em primeira mão é o seguinte: a nossa vivência com esse problema de coluna e de dor do sistema músculo-esquelético, nós lidamos com muita artrose. Artrose é o desgaste das articulações, com o ressecamento dos discos, rachaduras, eventualmente com aparecimento de hérnias de disco. Então, a artrose da coluna cervical, e a artrose, às vezes, é um processo hipertrófico. O que quer dizer isso? A artrose hipertrófica é um processo que o desgaste ele é expansivo. Então, formam-se calcificações que são expansivas. Isso causa também compressão. E são essas compressões que irritam os pares de nervos cranianos, dando sintomas para o ouvido, dando sintomas para os olhos, para a visão, né? Atrapalha a visão, dá glaucoma, para os ouvidos, dá labirintose, perda de equilíbrio, vertigem, dor de cabeça, enxaquecas. Veja que incrível, que elenco de sintomas, né, podem acontecer por um problema na coluna cervical. E tem mais. A nossa vivência tem demonstrado que essa artrose hipertrófica da coluna cervical pode fazer compressão no sistema de irrigação do cérebro. Como vocês sabem, o sistema nervoso ele não pode ficar sem glicose
e não pode ficar sem oxigênio. É extremamente lesivo para a célula nervosa um balanço negativo de glicose e um balanço negativo de oxigenação. Pois bem, na artrose cervical hipertrófica, se formam verdadeiros esporões, que são os tais bicos de papagaio, que as pessoas chamam, devido ao aspecto que parece mesmo um bico de papagaio. Esses esporões comprimem artérias, tais como a artéria vertebral, que é a artéria que passa em buracos das vértebras cervicais e vão à base do crânio, formando um sistema chamado polígono de Willis, que irriga o cérebro, as células nervosas. Pois bem, a compressão dessas artérias é um dos fatores que vão influir no esquecimento, na perda de memória, e é um dos fatores importantes na instalação de um mal chamado mal de Alzheimer. Então, o mal de Alzheimer, que é um rótulo de idade avançada, né, com ausências, perda de memória, confusão mental, etc. Um dos grandes componentes do mal de Alzheimer é a desoxigenação cerebral causada por insuficiência das vertebrais, das artérias vertebrais, que levam o aporte de oxigênio para o cérebro. Eu não estou aqui afirmando que é a única causa do Alzheimer. Eu estou apenas afirmando que é um importante fator do Alzheimer, ou talvez um grande fator complicador do mal de Alzheimer. Por que eu digo isso com tanta convicção? Pois bem, nós, na nossa clínica, recebemos muitos pacientes gerontes com idade muito avançada, entende? E eles referem frequentemente sintomas de ausência ou de esquecimento. Não que ainda pudéssemos chamar isso de mal de Alzheimer, né? Mas eles referem frequentemente que estão se esquecendo facilmente, não conseguem lembrar facilmente mais das coisas e tal. Quando nós fazemos tratamento da coluna cervical, e o nosso tratamento é feito através de medicamentos, e mais de alongamentos, e mais de educação postural, e mais de orientação, de esforço, buscando também uma simetria do pescoço. Enfim, quando nós estabelecemos tratamento nessa direção, nesse sentido, os pacientes se referem melhora da memória, melhora das dores, melhora do equilíbrio. Entendem? Então vejam vocês, é evidente que existe uma ligação entre os males da coluna cervical por desgaste. E um dos grandes fatores do desgaste na coluna cervical é uma coisa que todos conhecem como estresse, ou a forma portuguesa de estresse, que vem do inglês, que chama estresse, né? O estresse, vejam vocês têm uma cabeça, um crânio, uma cabeça, que pesa um pouco mais de 1 quilo. Se eu puder arrancar uma cabeça e pôr numa balança, ela vai pesar um pouco mais de 1 quilo. Muito bem. Em situação de estresse, por contração da musculatura do pescoço e da parte alta da região dorsal,
a cabeça pode ir para peso de 15 quilos, 14 quilos, 18 quilos, 20 quilos. Então, a situação de estresse com contratura e contração da musculatura paravertebral, cervical e dorsal alta puxa a cabeça para baixo, comprimindo os discos intervertebrais da coluna cervical. Esse é um fator extremamente importante na instalação da artrose cervical. Essa artrose cervical, ela é hipertrófica. Então, ela é expansiva e ela comprime nervos e comprime a artéria vertebral. Daí, essa série imensa de sintomas que podem acontecer em virtude de problemas na coluna cervical que foram se somando no decorrer do tempo. Entende? Eu quero deixar bem claro que, na minha clínica, a última coisa que eu quero saber do meu paciente é qual é a sua idade. Mas, na maior parte das clínicas médicas, a primeira coisa que se pergunta para o paciente é qual é a sua idade. E é folclore, né? É comum os médicos, mesmo os médicos, e as pessoas atribuírem a idade, né, ao rótulo idade, problemas graves de saúde do sistema musculoesquelético e de incapacidade, falando que a velhice é um peso muito grande. Mas não esqueçam, senhores, que uma máquina, ela dará rendimento e realizará muito trabalho durante muito tempo. Eu outro dia ouvi de um paciente meu que tem um carro que já rodou 300 mil quilômetros, e quem entende um pouco de motor sabe que um motor a gasolina, 300 mil quilômetros sem abrir, é uma raridade. Mas vejam vocês, uma máquina bem tratada, ela vai mais longe, ela realiza mais coisas durante muito mais tempo. Entendem? Então, o fato de vivermos mais ou menos tempo também vai depender da nossa capacidade de educação física, educação alimentar e educação emocional. Vocês entenderam? Que é esse tripé o responsável pela fórmula da felicidade. Né? Nós não fomos feitos para sermos um sofredor de dores do esqueleto na velhice. Não. Nós, durante a nossa vida, fabricamos lesões, microlesões, exageramos no mau uso do nosso esqueleto. E depois, lá na frente, com uma idade mais avançada, nós vamos pagar com juros e correção monetária todos esses graves problemas que nós causamos ao nosso esqueleto através de quedas, impactos, grandes esforços que realizamos, estresse emocional durante nossa vida inteira. Então não esqueça, quer viver muito tempo, quer viver com muita qualidade, quer viver com muita saúde, o tripé é esse: educação física, educação alimentar, equilíbrio emocional. Aí você pode ter muita saúde, ser muito feliz e viver muito tempo com saúde. A mensagem hoje era essa. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.